Olá, viva! Sejam bem-vindos à emissão Grandes Adeptos SLB, a sua emissão do Grandes Adeptos na Benfica TV. Grandes Adeptos é um programa da Rádio Portuguesa, um programa da Antena 1 com emissão semanal regular à segunda-feira na Antena 1 e que está no ar na Benfica TV todas as semanas, um programa que reflete a atualidade do Benfica, trazendo à antena, à emissão, um grande adepto de outro clube. A atualidade da semana passa ainda pelo jogo entre Benfica e Futebol Clube do Porto, o clássico dos clássicos, que aconteceu no Estádio da Luz na noite de domingo e que terminou empatado 2-2. Passa também pelo jogo do Benfica com a Académica de Coimbra a contar para a Taça de Portugal. Considerando que a atualidade da semana, a atualidade dos jogos, no fundo, espelha o que sucedeu na semana passada, nesta emissão dos Grandes Adeptos, decidimos prolongar a reflexão com o Nuno Encarnação. Olá, Telmo. Telmo Correia, viva, seja bem-vindo. É o comentador residente na Benfica TV, na emissão Grandes Adeptos na Benfica TV. Nuno Encarnação, mais uma vez, é um prazer reencontrá-lo, adepto do Futebol Clube do Porto e da Académica, que nos vai, no fundo, ajudar a refletir, quase em prolongamento de raciocínio, sobre uma atualidade que é semelhante, Telmo. Eu acho que o Nuno tira uma vantagem de outros convidados nossos, que é o primeiro convidado que vem cá 2 vezes seguidas discutir connosco e falar connosco. Mas faz todo sentido, porque a razão primeira que nós convidámos o Nuno é precisamente esta dupla qualidade que ele tem de sócio dos nossos dois adversários deste momento, ou seja, a Académica e o Porto, ou dos dois adversários de uma semana e pouco do Benfica. E, portanto, como o Nuno veio cá falar a seguir ao jogo da Taça da Liga e antes do Clássico, agora faz todo sentido porque repete a seguir ao Clássico à Académica. O que é que me parece? Parece-me que, enfim, nós estamos a conversar ainda antes do jogo da Taça, parece-me que o Nuno, enfim, em relação ao jogo da Taça da Liga não correu bem. O Clássico, vamos falar disso hoje, enfim, faremos a nossa leitura, obviamente. E há ainda um terceiro jogo, onde eu espero que seja novamente igual ao primeiro. Entretanto, o que é que nós temos, e que penso que era importante destacarmos hoje em termos de atualidade? Temos, além da análise do Clássico que faremos, algumas notícias de renovação de jogadores no Benfica. Foi uma semana, enfim, imediatamente a seguir ao Clássico, com uma série de renovações e declarações. Não estou a referir, também falaremos seguramente dessas, não há problema com isso, com aquelas que antecederam e que seguiram ao Clássico sobre o jogo, mas há declarações relevantes, designadamente no Benfica, do próprio Jorge Jesus em relação ao plantel, à composição do plantel. Renovações, eu acho que motivo, obviamente, de grande satisfação que o Matić tenha renovado no dia imediatamente a seguir ao Clássico. Para mim, enfim, já falaremos disso, é um jogador determinante no jogo, tem sido um jogador determinante no Benfica. Renova, é uma afirmação de um jogador e a afirmação do seu valor, não é? Porque ele renova até 2018 e com uma cláusula de 45 milhões, quer dizer, portanto, uma cláusula que corresponde ao seu valor, que corresponde àquilo que pode ser o seu valor no futuro. Um jogador que veio, inicialmente, enfim, convém recordar, envolvido no negócio do David Luiz, em relação ao Chelsea. É um jogador, portanto, que era muito prometedor, quer dizer, que tinha sido observado como um jogador extremamente prometedor e por isso estava no Chelsea, que não é um clube qualquer, nem costuma comprar jogadores. Embora Jorge Jesus tenha dito que no Chelsea era a quinta opção e que no Vitesse pouco jogava. Exatamente, mas estava muito bem observado e muito bem referenciado pelo Chelsea e, portanto, e que aqui esteve tapado também durante algum tempo, isso acontece às vezes com os melhores jogadores, esteve tapado pelo Xavi Garcia, mas que, a partir do momento em que deixou de estar tapado pelo Xavi Garcia, tem tido a oportunidade de se afirmar. Acho uma excelente notícia, como acho também uma notícia muito boa, seguindo até a minha linha e a minha tradição de apoiante, defensor e admirador do Óscar Cardoso e da sua capacidade de fazer golos, que o Cardoso tenha renovado. A renovação do Jardel dá-nos algumas garantias para a defesa. Enfim, não acho que seja um caso de uma afirmação tão perentória como a dos dois jogadores anteriores, sou sincero, não tenho obviamente nada contra, acho que inclusive tem sido um jogador muito útil, acho que tem estado bem,
tem estado bem como uma segunda escolha em relação à defesa titular, que eu mantenho, na minha opinião, estando o capitão Luizão em condições, é obviamente a primeira opção para a defesa do Benfica. De resto, a atualidade também, a possibilidade do regresso do Luizão e do regresso do Luizão já em pleno e já recuperado. Ainda dentro desta lógica de renovações, de novidades, de novos jogadores, dois dados que me parecem interessantes. Parece muito interessante a conferência de imprensa de Jorge Jesus, a dizer que, para já, enfim, poderemos ter novidades ao longo ainda desta semana, mas que, para já, o Pablo Aimar é jogador do Benfica. É uma matéria onde eu, enfim, penso que a grande parte dos nossos adeptos têm sentimentos divididos e contraditórios. Sentimentos contraditórios pelo seguinte, quer dizer, eu gostava de ver o Aimar a jogar, quarto de hora aqui, 20 minutos ali, que fosse no Benfica, porque tenho dito aqui várias vezes, eu acho que nós vimos poucos jogadores com aquele nível, com aquele toque de bola. O nosso convidado, Hélder Cristóvão, antigo capitão do Benfica, que aqui esteve connosco, dizia que é um dos últimos números 10 de cabeça própria. Ou seja, os números 10 hoje em dia começam a ser formatados, há jogadores a jogar na cabeça formatada, há dos poucos jogadores que pensam o jogo pela sua cabeça, decide como é que é, portanto, quer dizer, um talento raro. Eu acho que era um jogador que era desejável até que terminasse a sua carreira, se possível, no Benfica. Agora, enfim, sabemos que há uma negociação, não vale a pena de facto especularmos, o Jesus tem razão nisso, vamos aguardar o resultado dessa negociação. Se o contrato for interessante para o Benfica, se for bom para o jogador, se for a oportunidade que ele merece, e portanto também a minha simpatia pelo jogador leva até a dizer que quando temos um excelente profissional que pode ter uma excelente oportunidade, também não lhe vamos cortar as asas ou a oportunidade de fazer esse contrato, se o contrato for muito vantajoso para ele. Se ele merecer, olha, espero que apesar de tudo ele regresse ao Benfica e volte a trabalhar com o Benfica. Eu acho que o Aimar podia ser um homem de referência no futuro do Benfica, para o mercado até sul-americano, para o mercado argentino, quer dizer, para acompanhar o Benfica, para acompanhar a formação dos jogadores. Enfim, um jogador que vemos com muita simpatia. O caso do Nolito é diferente, Jesus não deixa sair para já, ainda dizendo que vamos ver no futuro se deixa, se não. E termino só sublinhando, nestas declarações de Jorge Jesus, uma coisa que eu tenho dito e que me parece absoluta verdade, é que hoje em dia se dá por adquirido que o Benfica tem aqui uma série de jogadores que estão a renovar, jogadores pelos quais, no início da época, nós temos essa experiência até dos grandes adeptos, quando confrontados e até com adeptos de outros clubes, ninguém dava grande coisa por eles. Ou seja, o Melgarejo neste momento é uma certeza, a defesa do Benfica chegou a jogar e para mim às vezes até era a melhor defesa, em razão da descondição física dos jogadores. Chegou a jogar com Melgarejo, Jardel e André Almeida, e depois o Garay também, o Garay é indiscutível, mas três jogadores que ninguém diria que seriam titulares no Benfica, outros jogadores, o Enzo Pérez a 10, portanto, uma série de jogadores que têm sido feitos, que se têm afirmado esta época, mas que ninguém diria que seriam os titulares do Benfica no início da época. Eu acho que isso é mérito do clube e é na minha opinião, mérito do treinador, porque se alguém dissesse que a linha era por vezes aquela, o André Almeida, o André Gomes, o próprio Olajon, o Enzo Pérez, bem, seria uma enorme dúvida. O que é certo é que hoje em dia, nós, benfiquistas, olhamos muitas vezes para essa linha e dizemos, tranquilos, como vimos aqui, com uma linha então essa, até com o Rodri e com outros jogadores, jogar com a Académica na Taça da Liga, ainda que eu acho que agora o jogo vai ser diferente. Nuno, podemos, enfim, aprofundar mais a reflexão sobre o mercado, olhando também para a realidade do Futebol Clube do Porto. O Benfica está a renovar contratos e a assegurar jogadores que são determinantes e que mereceram, inclusive, aqui, nesta reflexão, o elogio do Telmo. O Porto está à procura de jogadores para tentar preencher lacunas, claramente, de plantel. É natural. Mas porque a opção passa por jogadores já experimentados, ou seja, não está propriamente a apostar em novos talentos, ou seja, dá a sensação de que está à procura, pelo menos o negócio Ismailov e o interesse que não foi desmentido, primeiro em Meyong e agora em Lee Edson, parece apontar para um reforço de posições-chave com os jogadores que não terão muito horizonte na equipa. o Porto tem estes dois problemas, aliás, que tinha, sem o James, obviamente tinha que haver alguém que o pudesse substituir numa situação de emergência, aliás, como se viu, que nós não tínhamos substituição à altura, tínhamos um banco muito curto, quando jogámos aqui na Luz, no passado fim de semana. E daí, Ismailov faz sentido, porque é alguém, nestes reforços de inverno, eu acho que é preciso, e se querem que resulte imediatamente, acho que é isto que o Porto precisa, porque não tem banco nesta altura, não tem um banco com 4 lesionados ou 4 afastados da competição, a saber James, Kleber, Atsu e Maicon, nesta altura. Por isso precisa de alguém que consiga substituir o James. Ninguém melhor que Ismailov, que conhece o campeonato português, é uma pessoa que de facto é um jogador com talento, todos nós reconhecemos,
Vamos ver do ponto de vista anímico e das condições físicas como é que ele está. Ele diz que já está a 100%, mas agora é preciso o resto. E naturalmente para substituir o ataque em caso de alguma lesão do Jackson, porque o Porto nesta altura não tem nenhuma solução atacante que demonstre que seja credível ou que tenha a eficácia do Jackson. Tem-se tentado Clever, mas as coisas não têm resultado pelo melhor. E por isso é natural que o Porto perceba que nestes últimos 6 meses de campeonato, neste último meio campeonato que falta, convém ter uma contratação que entre e acerte, que conheça o campeonato português, que conheça a realidade nacional, que tenha já créditos firmados neste campeonato e que não arrisque muito. Eu acho que as equipes devem arriscar, sim senhor, nas contratações do verão, em que podem formar o jogador na pré-época, em que podem ver o que é que dá e o que é que resulta. Agora, neste meio termo, é muito difícil estar a apostar em novos talentos e que esses novos talentos resultem à primeira sem qualquer pré-temporada antes. Por isso eu acho que é a opção certa, é ir por esta via. Agora, os nomes que se falam, Lee Edson, Mayong, Macocula também disponível, não sei sinceramente. Qualquer um deles teve bons créditos aqui. O Mayong já houve desmentido a dizer que já estava firmado em Angola, evidentemente. E vamos esperar, se o Edson vier, que venha, e quem vier que venha por bem e que marque golos, que é isso que nós precisamos. Telmo, o que é que fica preocupado com estes nomes e estes reforços? Acha que o Porto melhora substancialmente? Qual é a sua a leitura que faz destas contratações? Não há, do ponto de vista preocupado... Ou de contratações com este perfil? Não, eu fico preocupado se o Benfica não jogar bem. E, portanto, não há razão para ficar preocupado com as contratações do Porto. Acho que, enfim, este tipo de contratações, é evidente, o Porto tem, indiscutivelmente. Eu acho que o Benfica tem a melhor linha de avançados do futebol português, que tem os 2 melhores marcadores do ano anterior, mais o Rodrigo, que, enfim, é um jogador de enorme futuro, tem estado ilusionado, mas é um jogador de enorme futuro. Acho que o Porto tem, indiscutivelmente, e sendo objetivo, um avançado que está seguramente ao nível dos nossos. Quer dizer, enfim, ainda não marcou tantos gols, mas está ao nível dos nossos, que é o Jackson Martínez, que é indiscutivelmente um excelente jogador. Enfim, não sei se é ao nível do Falcão. Uma das questões que nós tivemos foi quando o Falcão saía para o Atlético de Madrid. Eu lembro-me de ouvir alguns portistas a dizer: não, vai para um clube menor, vai para um clube que não ganha em Espanha. Enfim, temos o Falcão a ser considerado, e não faltará muito para estar ali próximo dos melhores do mundo, porque está de facto num campeonato que é o campeonato que tem mais visibilidade no mundo. Está em segundo lugar, e está em segundo lugar, não é? E está em segundo lugar, e está a marcar golos, quer dizer, portanto, basta ver. Portanto, eu, desse ponto de vista, eu tinha razão, não ganho muito com isso, mas tinha de facto razão. Ou seja, hoje em dia nós vemos até estes prémios da FIFA, da UEFA, os vários prémios, é tudo campeonato espanhol, quer dizer, portanto, ele faz a escolha acertada. O Falcão é um jogador fabuloso, o Jackson Martínez é um excelente avançado também. Estes jogadores que... estes ex-sportinguistas que vão sendo distribuídos e que mais recentemente, fruto desta... Este nem vem da parceria, mas que tem também a ver com a parceria. O Ismailov vai da parceria e desta lógica do Sporting como um clube colaborante e colaboracionista com a realidade do Porto. São sempre uma incógnita, quer dizer, eu não sei. O Sporting diz que ouvi ontem dizer que o Sporting também tinha sido hipótese o Lietzen, mas que o Sporting não quis o Lietzen, que acha que ele não está bem. O Sporting também achava que o Ismailov não estava bem. Como é que eles vão estar? Com o ar do Norte, se o ar do Norte lhes vai melhorar o estado físico e a capacidade e tal. Bom, isso eu sinceramente não sei. Quer dizer, agora acho que é uma incógnita. Não é? Acho que é uma incógnita. Quer dizer, é uma incógnita dos mesmos termos, em que foi uma incógnita para o Benfica o Yannick Jaló. O Yannick Jaló veio, estava melhor, estava pior, não se afirmou, acabou por sair, não é? O Lietzen, bom jogador era, marcava golos, marcava. Quer dizer, agora, como é que ele está? E dava muito trabalho a Luizão sempre. E dava muito trabalho, quer dizer, agora como é que ele está? E marcou muitos golos contra o Benfica, é verdade. Agora, como é que ele está? Ainda está bem? Vai ser útil? Não vai? Acho que é uma incógnita. Como o próprio Ismailov é uma incógnita. Quer dizer, e não há também esta ideia de que o Porto acerta sempre nas contratações. Não, nós reconhecemos aos nossos adversários uma boa estrutura, uma boa organização, isso tem, quer dizer, por isso é que está e tem estado no topo do futebol português, isso é indiscutível. Agora, não acerta sempre, não acerta sempre, quer dizer, enfim, há o célebre caso Socota, mas além do célebre caso Socota, eu próprio posso dizer, e mais recentemente, quer dizer que, enfim, o Cristiano Rodrigues, não é? Não foi dramático, não é? Quer dizer, não foi não saiu daqui um jogador da Luz para
para tomar conta do meio-campo do Porto para sempre. Não está já sequer, quer dizer, portanto, não sei, é uma incógnita. Agora, E está o Pedro Falcão. Eu compreendo a ideia, quer dizer, claro, não, está bem, mas isso é diferente, porque o Falcão não foi jogador do Benfica, nunca chegou a ser, não é? O Falcão, só antes de passar a palavra, quer dizer, o Falcão é diferente, porque o Falcão é assim, o Falcão é um jogador que é... Na reflexão, Telmo. É resultado de um scouting do Benfica, tem um contrato para assinar com o Benfica, à última da hora o empresário pede o dobro, e o Benfica diz não assinamos. E ele vai para o Porto que pagou mais. Aí é diferente. Agora, outra coisa é sair daqui um jogador para o Porto. O Telmo está a falar de jogadores reabilitados ou é que são reutilizados depois de algum desempenho na Liga Portuguesa. No fundo, também demonstra, dizendo que há aqui uma convicção, quase uma questão de fé, uma questão de crença que aqueles jogadores podem voltar a às vezes dá, outras vezes não dá, não é? Às vezes dá, outras vezes não dá. Também como o João Moutinho, não é? O Ismailov e o Liedson. Que venham, não é? Que estejam cá e que estejam para ganhar. Não, estou de acordo, mas repara, mas aí há as duas visões, quer dizer, não é? Quer dizer, claro. Vocês têm pegado em algumas maçãs podres que se tornam a coisa mais viçosa, a coisa mais viçosa do vosso plantel. É esse caso do João Moutinho, do Sporting era visto como maçã podre e tem sido um jogador decisivo no Porto. Não é? Agora, não é garantido, não é? Quer dizer, o Ismailov pode dar ou não. Ismailov já apareceu em campo, estreou-se com a camisola do Futebol Clube do Porto e com Y no nome, com essa novidade, fazendo justiça ao nome do jogador russo aqui no Estádio da Luz. Enfim, não foi uma estreia que tenha marcado o rumo do jogo, apesar de ter tido alguma posse de bola. Já se viu o Ismailov com a bola no Estádio da Luz. Olhamos então o Clássico e alguns aspectos do Clássico. Há aqui uma nota fundamental. As duas equipas vão demonstrando competência nesta Liga, mantêm invencibilidade. O 2-2 tem essa consequência e Porto e Benfica nunca chegaram tão longe na Liga Portuguesa invencíveis. Telmo, o que é que achou do jogo? O que é que achou do jogo, deste empate e desta circunstância, das duas equipas continuarem, desse ponto de vista, a exibirem a sua invencibilidade? Tiago, eu acho uma coisa, enfim, se quisermos ainda, antes do jogo, mas tem tudo a ver com o jogo, eu acho que a primeira coisa que há a destacar no jogo é que se tratou de um extraordinário espetáculo de futebol. Quer dizer, o espetáculo, e estou a falar do espetáculo em si, o espetáculo na sua totalidade. De algum modo, então, as equipas também fizeram justiça ao estatuto que tinham, não é? De melhores equipas da Liga não, mas Portuguesa. Estou a falar, quer dizer, eu quando estou a dizer, mesmo pensando até no pré-jogo. Porquê? Porque eu acho que teve muito a ver com o facto, enfim, eu cheguei aqui ao estádio um pouco em cima da hora, porque me tinham pedido exatamente um outro comentário televisivo, mas ainda há tempo de ver o espetáculo. Eu acho que foi muito importante, e sobretudo da parte do Benfica, que não tivesse havido um crescendo de tensão, um crescendo de provocações. Houve alguma provocação do Vítor Pereira já antes do jogo, e depois, se quiser, falaremos do que aconteceu a seguir ao jogo, mas houve alguma provocação antes, mas o Jorge Jesus e o Benfica não responderam. Sim, falaremos dos treinadores mais à frente. Não valorizou, não respondeu. Olhamos para o jogo. Deu até aquela resposta dizendo nós estamos em 4 frentes, sem responder àquela história da Liga dos Campeões, com acrimónia, quer dizer, isso criou um excelente ambiente, não houve incidentes, os adeptos aqui estiveram, quer dizer, houve um incidente, mas por culpa própria de um adepto com petardo ou uma coisa qualquer, enfim, lamentável, mas não houve grandes incidentes de monta. O espetáculo, o ambiente estava fantástico, quer dizer, estava do estilo dos grandes jogos do Benfica, aqui no seu estádio, não é? Com uma coreografia magnífica, quer dizer, tudo fantástico. Depois, o jogo em si, eu acho que foi um excelente espetáculo de futebol, na minha opinião. Quer dizer, um excelente espetáculo de futebol, ou seja, duas equipas com os melhores jogadores que estão na Liga Portuguesa, um jogo muito disputado, com bons intérpretes, para quem consegue, ainda que como adepto, e eu tenho sempre esta cautela, porque, enfim, não quero meter prego para além da minha estopa, para além de onde devo ir, e, portanto, com alguma cautela, mas dizer que, taticamente, com leituras muito interessantes de um e de outro treinador, quer dizer, a mudar no jogo, e, portanto, para quem consegue ter alguma leitura tática, muito discutido entre dois treinadores taticamente, muito equilibrado, e depois com um bocadinho de tudo o que faz parte do futebol, não é? Quer dizer, portanto, alma, luta, golos, erros, alguns deles clamorosos, e portanto nós passamos do como é que isto pode acontecer e do deitar as mãos à cabeça, como é que é possível uma coisa destas, para logo a seguir nos empolgarmos outra vez com um golo, quer dizer, portanto,
que é isso, quer dizer, portanto, tudo aquilo que é a festa e o espetáculo do futebol existiu neste jogo. E termino dizendo, e portanto teremos tempo ainda de falar de outros aspectos, seguramente, mas termino dizendo o seguinte, quer dizer, eu acho que quem viu este jogo, e depois eu tive a ocasião, até porque sabia que eu teria que comentar, seja na Antena 1, seja aqui, tive a ocasião até de rever o jogo mais calmamente na televisão, praticamente todo, e eu digo, quer dizer, quem vê aquele jogo diz, isto pode ser um Manchester, Liverpool ou Arsenal, pode ser quase um Real Madrid-Barcelona, quer dizer, relançou é um grande jogo entre entre duas em grandes função do equipes. que o Telmo disse, mas no fundo sustentando que o jogo corresponde ao estatuto que as equipas já adquiriram nesta primeira volta da Liga, ou seja, de equipas que estão num outro patamar, a jogar para um título. O jogo correspondeu a isso? Claro que sim. Eu sei que eu, a semana passada tinha dito e tinha antevisto, numa das minhas previsões, que tinha a certeza que ia ser um jogo com muitos golos, porque eram duas equipes que queriam ganhar, vinham para ganhar as duas. E eu admiro aqui também o seguinte, eu pensava que o Benfica iria entrar mais ofensivo, a carregar mais o Porto nos primeiros minutos, que era normal que isso acontecesse, mas também fruto do mérito do Porto e da estratégia de Vítor Pereira, que montou ali um meio-campo, de facto, e uma defesa muito compacta e que não houve espaço para o Benfica jogar. E depois aqueles 17 minutos completamente loucos, porque imprevisíveis, o Porto sempre em vantagem, o Benfica sempre depois a recuperar, com uma velocidade de jogo, com uma intensidade de jogo muito grande, e que é bom para o espetáculo de futebol, evidentemente, que quando há golos e quando há 17 minutos assim, ninguém fala em mais nada, fala-se dos golos e fala-se dos momentos de ataque. Mas destacar, de facto, esta entrada do Porto, que foi feliz, foi sempre mais feliz que o Benfica nestes primeiros minutos, e depois este meio-campo do Porto, para mim, foi importantíssimo, que fechou, era um meio-campo com 3 jogadores, mas que o Defur depois dava sempre uma ajuda, foi menos ala, foi mais meio-campo do que ala, por assim dizer. Aliás, como eu tinha dito a semana passada, que o Defur, para mim, não é um ala eficaz. Aliás, era um dos problemas que o Porto tinha nesta altura, era Varela e Defur não serem alas que municiassem propriamente de Jackson com aquilo que ele precisava, que era de bola à frente, pronto a arrematar. E daí também Jackson vir sempre muito atrás, vir muito ao meio campo buscar a bola e depois ter a felicidade da infelicidade do Arthur, que já disse a semana passada, para mim é um excelente guarda-redes, mas que já é o segundo ou terceiro falhanço que esta época tem e que compromete o Benfica em situações decisivas, também como o Elton já comprometeu o Porto, disse faça justiça, mas grandes jogadores que aqui estão. E depois, numa segunda parte, em que de facto o Benfica teve mais banco, aí está, teve mais banco. Eu lembro que a entrada do Aimar e do Carlos Martins deram um bocadinho a volta ao jogo, e o Porto tinha apenas no banco Ismailov, Abdoulaye e Castro. Foram eles que entraram. Ismailov ainda numa fase sem saber bem que terrenos é que pode pisar, e por isso dando o benefício da dúvida. Castro com o que nós sabemos e Abdoulaye para tapar a defesa, aliás um ex-central da Académica, que jogou ano passado na Académica, e também um central mais duro de marcação, mais eficaz, mas que era preciso nessa altura do jogo. Mas eu entendo isto mesmo, quer dizer, depois o Benfica teve este ascendente e aquela defesa que invalida o 3-2 do Benfica, aquela defesa monumental do Elton, que também define o jogo bem, na sua parte final. No segundo gol do Benfica, mas depois faz essa grande defesa. Sim, essa grande defesa é uma defesa que não dá a vitória ao Benfica, por assim dizer. Por isso acho que foi um resultado, nesse ponto de vista, foi um resultado justo. Já que referem essa questão, não acham que os guarda-redes acabam por marcar o clássico? Eu acho que, enfim, nós temos falado aqui muitas vezes, e fala-se muito no futebol, os próprios jogadores, treinadores falam disso, daquelas posições solitárias, não é? Quer dizer, as duas posições solitárias. Não é? As posições solitárias num jogo de equipa, as posições mais solitárias são as do ponta de lança e as do guarda-redes, que são aqueles que decidem o jogo, são aqueles dois que se encontram normalmente quando há um penalti, lá estão os dois sozinhos a pensar na vida, não é? Quer dizer, portanto, são as posições mais solitárias. Eu acho que aí, enfim, e olhando do ponto de vista do Benfica, é evidente, quer dizer, há ali dois momentos, há aquele momento do Arthur, que é de uma enorme infelicidade, e depois há o momento do confronto com o Cardoso, com o Elton, que é uma coisa engraçada. Alguém dizia, não me lembro exatamente até quem, mas alguém dizia num debate qualquer, dizia, não, e tal, mas aquilo, o Cardoso podia ter feito muito melhor, a gente está a ver naquela posição o Cristiano, e aquilo era gol de certeza absoluta, não havia dúvida nenhuma. Bom, eu vi o Cristiano falhar 2 bolas agora, no jogo deste fim de semana, em posição ainda muito mais favorável que a do Cardoso. Quer dizer, portanto, estas coisas valem o que valem, estas coisas que se dizem. Em relação à análise do jogo... Ele remata bem. Hã? Ele remata bem.
remata bem. O mérito é do Welton. Mas o mérito do guarda-redes vai lá buscar a bola, quer dizer, Ele faz um remate em arco. Claro, quer dizer, essa história de o Cardoso não falhou coisa nenhuma. O Cardoso fez aquilo que, enfim, claro. O Cristiano, na minha opinião, é o melhor do mundo. Poderia ter tomado outra opção. E que já tinha feito no Europeu, que está bem, podia, mas está bem. Mas é só essa. Mas ele atirou para a baliza e atirou bem, e atirou com o seu melhor pé para o lugar onde ele costuma atirar com força, não é? Quer dizer, portanto, acontece. Agora, em relação à análise do jogo, eu estou muito de acordo com esta leitura do Nuno, e nós sabíamos isso à partida. Ou seja, o Benfica ou alterava, e era criativo, ou seguia o seu modelo de jogo. Eu acho que o Jorge Jesus fez bem em seguir o seu modelo de jogo. Portanto, quer dizer, o 4-1-3-2, em que o Benfica joga normalmente e em que pode jogar. A minha única dúvida, e tive a sensação durante grande parte do jogo, era se o Benfica podia abrir mais no lado esquerdo, e portanto ter os dois lados mais abertos, ou se estava a fazer bem assim. Ou seja, se podia ter lançado o Ola John no jogo, coisa que me parece que o Jorge Jesus chega a hesitar. Só me apercebi depois, durante o jogo não me apercebi, mas apercebi-me depois na televisão dos momentos em que o Ola John é chamado ao banco e portanto está quase para entrar, em que podia ter aberto mais. Porquê? Porque o Gaetan faz um grande jogo, na minha opinião, faz um grande golo e um grande jogo, mas o Gaetan vem sempre um bocadinho mais para dentro, e portanto a equipa não abre tanto nas duas alas, que são os momentos mais fortes do Benfica. Este meio-campo do Porto e um meio-campo forte, é evidente que era uma realidade que nós sabíamos, mas isso recuou também um bocadinho o Lima, e não permitiu ao Benfica o tal caudal ofensivo que podia ter. E, por outro lado, obrigou, na minha opinião, o Enzo Pérez, que tem sido um bocadinho criativo e o jogador de criação, a anular-se mutuamente um bocado com o Moutinho. Quer dizer, eles andaram ali um bocado um em cima do outro e, portanto, nenhum se conseguiu superiorizar. É verdade que o Benfica, na segunda parte, quando o Jesus arrisca, lança o Aimar e o Martins, ganha superioridade, e os últimos 15, 20 minutos o Benfica podia ter resolvido o jogo. Tem alguma infelicidade. Há alguma nota a acrescentar? Três destaques no Porto, para além do Welton, que eu já disse. E eu acho que Mangala, Fernando e Alexandre foram as grandes figuras deste Porto no jogo. Ao contrário de Moutinho e Lucho, que eram as evidências que toda a gente dizia. Anularam-se um bocado, dois vão ser os dois grandes jogadores. Não. Mangala foi grande surpresa, de facto, por uma eficácia tremenda e por estar em todo o campo, e até com vontade de atacar sempre, e não jogando em casa, jogando aqui na Luz, que numa casa difícil. Fernando, por estar em todo lado, confirma-se que Fernando, de facto, é indispensável, indiscutível naquele Porto, que faz toda a transição de tudo. E Alexandre, que tapou todo o flanco e que subiu, e que a certa altura teve a liberdade de começar a subir e fazer o flanco como queria. Por isso, eu acho que estes três destaques vale a pena merecerem aqui a nossa menção honrosa, por assim dizer. Nuno Encarnação é o nosso convidado, deputado do PSD, adepto do Futebol Clube do Porto e da Académica, adepto e sócio. Está a ajudar-nos a ler o clássico que marca este momento da época. Vamos também falar do confronto Benfica-Académica para a Taça de Portugal na segunda parte desta emissão do Grandes Adeptos SLB. Até já, voltamos dentro de instantes. Esta é a segunda parte do Grandes Adeptos SLB, onde estamos a analisar o Benfica 2 Futebol Clube do Porto 2. Telmo Correia debate com Nuno Encarnação, adepto do Futebol Clube do Porto e da Académica, um convidado que nos permite também olhar o jogo dos quartos de final da Taça em Coimbra entre a Académica e o Benfica. Retomando o clássico, Telmo, nós já na primeira parte passamos por uma questão que é determinante no jogo, no modo como o jogo decorreu, que foi a gestão pré-match feita por parte de Jorge Jesus e de Vítor Pereira. Convém refletir um pouco sobre o modo como os treinadores tiveram, de facto, com um comportamento diferente na abordagem, mas sobretudo após o desafio. Sim, eu acho que logo à partida, quer dizer, há que falar dos treinadores, e estávamos a falar sobre isso, na abordagem que eles fizeram ao jogo e à forma como eles dirigiram a própria equipa, não é? E eu acho que, na minha opinião, o jogo, o treinador esteve bem, quer dizer, o treinador do Benfica esteve bem e acaba por ter a possibilidade de vencer o jogo, quer dizer, e portanto, eu ouço alguns benfiquistas, alguns adeptos nossos, enfim, como é evidente, que vamos conversando e que alguns agora
até por força destes meus comentários, se me dirigem e dizem, não, olha que devia ter feito assim, devia ter feito assado. Mas o devia ter feito assim, devia ter feito assado, eu não sei o que é que resultava, não é? Alguns acham que era o André Gomes, os outros acham que não era o Gaetan. Está bem, mas eu não sei como é que resultava. Quer dizer, nós jogámos com uma equipa muito difícil, um jogo que tem sido um jogo sempre muito equilibrado. O Benfica, é certo que perdeu aqui o ano passado com um golo fora de jogo, claríssimo, mas se não fosse esse golo também teria empatado, quer dizer, portanto, temos tido, e empatou lá o ano passado, quer dizer, portanto, no Dragão, portanto, temos tido jogos muito equilibrados e, portanto, as equipas encaixam muito e é muito difícil saber o que é que o treinador podia ter feito de diferente em relação ao jogo. Quanto às declarações e atitudes dos treinadores, eu acho, enfim, tiro o meu chapéu ao Jorge Jesus. Jorge Jesus, enfim, era um treinador que até era visto às vezes, e no princípio, como tendo uma comunicação que não era a ideal, que era demasiado espontâneo na sua forma de falar, que não era muito elaborado, não sei o que e tal. Eu nunca achei isso, acho que as pessoas o que têm que ser em termos de comunicação é genuínas e, portanto, têm que ser correspondentes àquilo que são, e acho que ele é uma pessoa genuína na forma como comunica e na sua maneira de ser e na sua postura, e acho que neste jogo teve muitíssimo bem, quer dizer, teve muitíssimo bem, já o disse, nas declarações antes, ao não valorizar, ao não criar o clima de tensão que alguns pretendiam radicalizar em relação ao jogo. E também na leitura que fez posterior? E na leitura que faz posterior, em que ele sai como um senhor. Em que o Jorge Jesus sai como um senhor desta matéria, dizendo a verdade sobre o jogo, dizendo que foi um jogo repartido, que foi um jogo equilibrado, que, enfim, que o árbitro esteve bem, e que não é pela arbitragem que este jogo se decidiu, fazendo até como numa atitude, enfim, de grande fair play, como um senhor, como um gentleman, dizendo e elogiando o seu adversário, dizendo que jogou com uma equipa boa, que jogou com uma equipa muito difícil, quer dizer, pronto, contrastando, na minha opinião, e o Nuno vai-me desculpar, não concordará provavelmente, mas eu tenho que dizer isto, com a atitude do treinador do Futebol Clube do Porto, que eu acho uma coisa absolutamente inenarrável, quer dizer, a mim, como adepto de futebol e como benfiquista, obviamente, mas também como adepto, indignou-me um bocado aquela atitude, quer dizer, porque ele viu um jogo que eu não vi, quer dizer, vamos ver uma coisa, quer dizer, se o treinador do Porto disser assim, foi um jogo muito difícil, foi um jogo muito exigente, eu acho que aqui e ali o árbitro não esteve bem e aqui e ali o árbitro tomou decisões que prejudicaram a minha equipa. Eu aceito. O Benfica pode responder, não é? Eu já o disse, quer dizer, a entrada do Matites, a entrada do Maxi, o árbitro podia, ou outros árbitros podiam ter sancionado de forma mais grave, porque é uma entrada aparatosa e tal. Se calhar podiam, mas também podiam ter feito com a entrada do Mangalá. Quer dizer, porque para uma equipa, o jogador que era visto, enfim, basta ver os jornais da véspera. Todos os jornais da véspera tinham Cardoso e Jackson. Eram as fotografias em todo lado. O Cardoso está afastado do jogo vários minutos. Não marca um livre que é à sua medida, ali naquele sítio para o pé esquerdo, e está fora do campo durante não sei quanto tempo. Joga o jogo inteiro. Enfim, eu não tenho essa experiência, mas imagino que seja jogar o jogo inteiro com uma ligadura e com um lenho na cabeça. Não é? Quer dizer, é capaz de fazer alguma diferença, porque leva uma cabeçada de todo o tamanho. Dizer, foi acidental. Acidental não sei. Quer dizer, o outro cabeceia a bola, o outro vai por trás e enfia-lhe uma cabeçada. Quer dizer, não é irrelevante. O Fernando pisa deliberadamente o Gaetan, o Enzo Pérez vai denunciar e leva o amarelo ele. Quer dizer, portanto, é evidente que o critério do árbitro, que era um critério de não expulsar os jogadores, tal coisa que se fala do critério largo, que em alguns casos até foi contra o jogo, quer dizer, porque nós vimos também no Porto o Moutinho a fazer faltas sucessivas, faltas menores, mas faltas sucessivas, viu o amarelo, já podia ter visto o segundo. Portanto, este critério do árbitro pode ser criticado, pode ser ou apoiado ou criticado por ambos os treinadores. Agora, criar a ideia que este jogo foi um jogo decidido pela arbitragem, ou que a questão central do jogo foi a arbitragem, acho um exagero absoluto, como acho um exagero absoluto, só com isto termino, que o treinador do Porto venha dizer ao Benfica, dar a ideia que o Benfica só joga bolas para a frente, joga bolas para o Cardoso e é na segunda bola, à espera da bola parada, mas à espera de qual bola parada? Quer dizer, eu peço desculpa pela indignação, mas à espera de qual bola parada? Quer dizer, há 4 golos no jogo, desses 4 golos, um é um lance de bola parada, mas é do Porto, e é frio, que é o golo do Mangalá. O outro é um erro clamoroso do Arthur. E quem é que faz golos de bola corrida, de lances bonitos, de combinação? O do Matisse, estrondoso. É o Benfica. Quer dizer, portanto, achei uma declaração absolutamente despropositada, fora do contexto, que tem uma única explicação. Pôr pressão
pôr pressão na arbitragem, vêm aí jogos importantes e decisivos. Nuno, como é que acha que os treinadores se comportaram em função também dos argumentos que o Telmo deixou? Não, se falarmos de arbitragem, eu concordo em muito com o meu fair play total, concordo em muito do que o Telmo disse, mas também convirá também ter aqui dúvidas por 3 fora de jogo que foram assinalados no ataque do Porto e por as tais 2 expulsões que, em teoria ou na prática, podiam acontecer. O caso do Maxi, que ainda o Telmo Correia falou e que disse que provavelmente outro árbitro também tomaria outra decisão, e o próprio Matites com o segundo amarelo, mas eu também concordo, de facto, por exemplo, o João Moutinho também carregou várias vezes em falta e levou um amarelo mais tarde, podia ter levado mais cedo. Exatamente. Concordo que o árbitro tentou segurar o jogo ao máximo e depois não quis que o jogo descambasse, evidentemente, mas concordo com as razões de queixa que o Telmo disse, mas eu concordo também com as razões de queixa que veio dizer e penso que o Telmo também, como pessoa serena e que percebe também do mundo do futebol, concordará também em parte com estas queixas que eu poderei ter aqui, de forma sossegada e moderada, apenas lendo aquilo que vi no jogo e aquilo que são as imagens e as repetições das imagens, mas depois cada um terá a sua interpretação, mas desculpando sempre também quem está a apitar o jogo e quem está a arbitrar. E como é que os treinadores geriram isso? Olha, os treinadores... O que acha do modo como eles geriram justamente essa questão? Não, a reação do Vítor Pereira é tão simples quanto esta. O Vítor Pereira teve uma primeira época muito difícil para ele de afirmação no Porto, que vinha suceder a Vilas Boas, que ganhou tudo o que tinha a ganhar, fez um campeonato extraordinário, não é? Quase sem derrotas e com a Liga Europa depois no fim, e que era muito difícil de herdar uma equipe daquelas também, que já tinha ganho tudo e que tinha depois falta de motivação, e que ele próprio era o número 2 de André Vilas Boas. Este ano, Vítor Pereira teve essa sua credencial, ganhou o campeonato ano passado, teve esse mérito, e este ano está a provar que de facto tem mérito como treinador principal. E daí também esta reação dele, porque este ano a atitude de Vítor Pereira em relação ao ano anterior é diferente. É uma atitude já de pessoa que de facto tem razão para existir no Porto como comandante do próprio Porto, que quer muito ganhar, e esta atitude provavelmente de querer vir cá ganhar o jogo, achava que podia vir cá ganhar o jogo ao Estádio da Luz, e provavelmente nesse calor, dessa intensidade toda a seguir ao jogo, preferiu as declarações que preferiu, que eu também, obviamente, gosto que sejam declarações sempre muito mais moderadas, que haja uma análise destas muito mais franca e mais sossegada do jogo. Acho que é isto que beneficia o futebol. Acompanham na decisão de interromper, de não prolongar a conferência de imprensa, coisa que ele já tinha feito anteriormente, noutros momentos? Não, eu gosto no futebol que as coisas aconteçam de forma natural. Não gosto que haja interrupções, que nem que as pessoas deixem de vir às salas de conferência de imprensa. Não, acho que se deve ter o fair play necessário de estar até ao fim e de falarem até ao fim do jogo, porque é isso que também faz parte do jogo, do pós-jogo e do pré-jogo. Tem que existir sempre. E eu acho que são figuras importantes para o futebol que deem aso e espaço a isso. Antes do jogo, que os jogadores falem, que os técnicos falem, e que depois do jogo também os jogadores e os próprios técnicos falem, porque o jogo continua, não demora 90 minutos, depois tem muito mais além disso, e as pessoas depois gostam também de saber o que é que cada um pensa sobre e a sua leitura do próprio jogo. Bom, eu acho que há aqui, eu compreendo esta leitura do Nuno, eu na posição dele faria a mesma, mas acho que há 2 leituras possíveis sobre esta reação, na minha opinião, e mantenho, não temos que estar de acordo, mas mantenho a minha opinião exagerada, absolutamente desproporcionada do Vítor Pereira, quer dizer, portanto, eu disse-o e digo aqui outra vez, quer dizer, há uma altura em que parece um hooligan, quer dizer, ou seja, reage ao jogo um treinador de cabeça perdida, quer dizer, o que não é normal. Há 2 leituras sobre isto. Primeira, a leitura benigna, que é um bocadinho esta que o Nuno faz, de que ele está ali, está no banco, as faltas são perto dele e tal, e portanto por isso ele está exaltado, está não sei o quê. Isto é a leitura benigna. Mas há uma segunda leitura menos benigna, da qual eu não consigo fugir, que é, isto é, estratégia. Ou seja, há uma tentativa, já antes do jogo, de lançar suspeita sobre o árbitro, na minha opinião infundada. Depois, a seguir ao jogo, há uma preparação total para que o árbitro fosse atacado, porque não é só ele. É ele, é o próprio presidente do Futebol Clube do Porto e são vários das vozes que se ouvem do lado do Porto. O próprio presidente do Porto, convém lembrá-lo, e eu vou, para não haja dúvidas, citá-lo, dizia como é que não hão de falar de arbitragem. Eles, referindo-se a um vice-presidente do Benfica, o meu amigo Rui Gomes da Silva, não sabem falar de outra coisa. Os árbitros já nem ligam a isso. Pinto da Costa Dixit. Os árbitros já não ligam a isso e falar de arbitragem, além de ridículo, é estúpido.
mas como há muitos estúpidos a falar, vão continuar a falar de arbitragem. Isto era, Pinto da Costa dizia uns tempos antes do jogo. A seguir ao jogo, vem tudo falar de arbitragem. Porquê? Na minha opinião, há aqui uma tentativa de pôr pressão sobre a arbitragem e de condicionar a arbitragem. É a leitura menos benigna, eu não consigo fugir dela, mas respeito a outra. Esta leitura está correta para encerrarmos o assunto. Acha que há aqui uma orquestração, no fundo? Não, eu não creio disso. Eu, sinceramente, eu não gosto do futebol nesses termos. Gosto do futebol de forma bonita e de forma leal e cordata, e acho que é isto que é bonito no futebol. E por isso eu entendo, de facto, que o calor do próprio jogo e do próprio clássico, de facto, houve um ambiente fantástico, não é, do ponto de vista do futebol, leva a que as pessoas tenham reações destas e que o Vítor Pereira tenha as suas queixas, tem as suas razões para ter estas queixas. E resolveu demonstrar daquela maneira. É normal. Era uma pessoa que queria muito vencer aqui na Luz, é verdade. Era uma equipe que queria muito ganhar aqui na Luz, também é verdade. Por isso é normal que tenha tido este tipo de atitude. Voltando aos jogadores, já identificamos aqui protagonistas do jogo e para encerrar a análise, Telmo, melhor em campo. Não, eu acho que há vários jogadores que estiveram bem. Partilho a análise do Nuno em relação designadamente aos defesas do Porto e aos laterais do Porto que estiveram também muitíssimo bem. Acho que há vários jogadores do Benfica que estiveram bem. Gaetano esteve bem, Sálvio esteve, como tem estado quase sempre, muitíssimo bem. Agora, na minha opinião, há um jogador que sobressai entre todos, elogiado por quase toda a gente, considerado pela maior parte dos comentadores como o jogador mais valioso, ganharia o prémio do melhor em campo, seguramente, na minha opinião, que é o Matites. O Matites faz um jogo absolutamente extraordinário, a defender, a atacar, a empurrar a equipa. Bom, e além disso faz um golo absolutamente fabuloso, não é? Aquilo que nós no futebol chamamos um golo de bandeira, apanhando a bola no ar e atirando-a lá para o fundo com uma força brutal. O Elton nem se mexe, o Elton fica colado ao chão e nem se mexe. Há outros jogadores valiosos, o Nuno já o disse, eu estou de acordo com ele. O Elton também é valioso porque faz uma defesa absolutamente brutal. São dois momentos do jogo. Faz a defesa que sela o resultado. Exatamente. Quais são Só uma coisa que eu não disse há pouco. Em relação aos foras de jogo, é verdade, tu tens razão nos foras de jogo. Há vários foras de jogo que são, no mínimo, discutíveis. Mas também, a cabeçada do Aimar também não há fora de jogo. Portanto, há erros de arbitragem, não é? Claro. Desculpa, tínhamos esquecido de dizer isso. Não há problema nenhum. Concordo com o melhor golo do clássico. De facto, Matites é um golo fantástico, mas, para mim, o melhor em campo e pela aquilo que era a incerteza do próprio jogador, Mangala. Mangala teve em todo o terreno, também teve um golo. Também foi um golo importantíssimo para o Porto, que foi no início do próprio jogo. A frio. Também a frio, que deu logo outra dinâmica ao próprio jogo, mas pela disponibilidade dele, a intensidade do Mangala, que tanto estava na defesa como saía para o ataque, como queria sair para o ataque, como fazia marcações de facto duras e acertadas. E eu acho que foi a surpresa para mim no jogo e foi o melhor em campo, daquilo que eu entendo do futebol e do Porto. Agora, só para terminar, a propósito do golo a frio, há uma coisa que me parece a mim importante, que é, para os muitos críticos de que, enfim, depois disto já veio até o Luz dizer que nós é que queríamos ganhar, eu acho que não, acho que ambas as equipas queriam ganhar, e para os muitos críticos que o Benfica devia ter feito mais, há uma coisa que eu faço justiça à equipa do Benfica, quer dizer, é que não é fácil tu entrares num jogo destes, sofreres um golo a frio, completamente a frio, num lance de bola parada, a seguir reages. Quando reages e estás a tomar conta do jogo, sofres um golo que é um brinde do guarda-redes. Eu devo dizer, eu aqui no meu lugar, no meu lugar no estádio, há um momento em que eu vejo aquela FIFA do Arthur e digo acabou. Quer dizer, a equipa vai-se abaixo. E não foi. Não é fácil também, não é? Uma FIFA dessas, uma equipe pode tremer, não é? Uma falha dessas é normal que a equipe trema. O moral pode ir abaixo, mas não. O grande jogo marca esta edição dos Grandes Adeptos, é a segunda emissão que dedicamos ao desafio entre Benfica e Futebol Clube do Porto, uma emissão que é gravada antes de outro desafio no calendário da semana do Benfica, o desafio da Taça de Portugal, o jogo com o Benfica Académica. A emissão é gravada previamente e, portanto, a nossa reflexão que faremos a partir de agora está, obviamente, condicionada por esse facto. Mas, Nuno, imagino que este jogo, o Benfica tem o objetivo de ganhar a Taça, obviamente, mas este jogo tem extrema importância para a Académica, considerando que ganhou na época passada o troféu e considerando que na Liga Portuguesa não tem feito uma temporada tão interessante como em anos anteriores, eventualmente pelo facto de ter jogado a Liga Europa e de ter estado sujeita a esse esforço suplementar. Esse esforço e essa boa época na Liga Europa que valeu quase 2 milhões de euros para a Académica, que é quase orçamento da Académica para o futebol. O que é importante, evidentemente, há um desgaste muito grande, mas agora já não tem esse desgaste, já também não está na Taça da Liga, só tem a Taça de Portugal do Campeonato.
E a Académica, eu acho que tem um excelente plantel, uma excelente equipe, não tem sido feliz, mas é evidente que eu acho que o jogo de hoje, espero que o jogo de hoje em Coimbra seja diferente. É um jogo diferente. Acha que a equipa está bem para este jogo? Eu acho que a equipe, como detentora do título de Taça Portugal, vai ter essa pressão em cima e vai querer continuar a ganhar e vai querer ir mais longe, vai querer ir ao Jamor de novo, não tenho dúvida nenhuma. E é uma motivação acrescida. Motivação depois acrescida a jogar em casa, motivação acrescida a jogar contra o Benfica, que pode estar um bocadinho abalado de não ter vencido este clássico na Luz, que era importante para o Benfica vencer este clássico. Acha que isso pode condicionar o modo como o Benfica se poderá vir com algum desgaste da pressão deste jogo e da intensidade deste jogo, que é normal que aconteça, mas também sabemos que o Luizão também já está disponível, por exemplo, ou está pré-convocado, por isso também pode ser também uma vantagem no refrescar da defesa do próprio Benfica. Mas uma Académica que continua a dizer que tem sempre um ataque imprevisível, de quem eu destaco sempre Cissé, Edinho, o Wilson Eduardo, Marinho e Saleiro, aliás, que marcou um golo na Luz, e Makelele, que já disse que queria marcar novo golo ao Benfica, um jogador de meio campo, mas que teve uma excelente interpretação aqui na Luz. Mesmo o jogo aqui na Luz, a Académica teve um comportamento muito digno, onde também pode ter uma outra queixa daquilo que é o normal da arbitragem, fora de jogo e coisas do género, mas que hoje acho que a Académica vai ter a pressão, essa mesma pressão de querer ganhar para voltar a ir ao Jamor. E foi possível ano passado ganhar no Jamor contra o Sporting. Este ano, se passar o Benfica, é em teoria mais fácil ganhar, por exemplo, a Taça este ano, redobrar o espírito vencedor da Taça de Portugal. Aliás, a Académica que já tem 2 Taças de Portugal e já tem 5 finais de Taça de Portugal com o Benfica. Será mais fácil, está a admitir isso, em função dos adversários que poderá ter pela frente? Claramente que sim, evidentemente. Passos de Ferreira e depois numa final Belenenses, Arouca ou Guimarães. Obviamente, pelo aquilo que é o exemplo do ano passado. Telmo, este é também um jogo importante para o Benfica, dentro dos objetivos da temporada. Isto é um jogo importante para o Benfica. Foi um jogo importante para o Benfica. Sim, este é um jogo importante para o Benfica, o jogo da Taça, ainda que, para mim, os jogos mais importantes são os jogos do campeonato, e eu acho que a prioridade do Benfica é, e continua a ser esta época, ser campeão nacional. Esse é o grande objetivo do Benfica. A Taça, obviamente, enfim, por várias razões, quer dizer, porque o Benfica está há uns anos afastado da vitória na Taça e até das finais no Jamor, porque o treinador do Benfica nunca ganhou a Taça de Portugal, e eu torci por ele naquela final que ele esteve com o Belenenses, contra o Sporting, mas esteve muito perto, mas não conseguiu, e portanto há boas razões para o Benfica querer ganhar esta Taça de Portugal. É evidente que o Nuno Encarnação tem aqui uma sorte, é porque sendo ele sócio dos 2 clubes e sendo ele portista e de Coimbra, tem um clube para torcer em cada competição, porque na Taça senão não teria, porque já não há Porto na Taça de Portugal, e portanto ele na Taça de Portugal não saberia muito bem o que é que havia de fazer, não saberia o que é que havia de fazer, mas como tem, ainda tem a Académica, pelo menos até, estamos a gravar antes, como é evidente, do jogo, até hoje à noite. É este momento em que estamos. Até hoje à noite, portanto, até hoje à noite ainda tem a Académica, pelo menos, e portanto vamos ver. Acho que, e gostaria de fazer esse sublinhado, acho que, e ainda antes do jogo, só dizer uma coisa, eu acho que esta Taça de Portugal está, apesar de não ter o Porto, apesar de não ter o Sporting, apesar de ter saído o Braga, está muito interessante. Está muito interessante, quer dizer, eu vi o resumo e vi os 2 jogos. Passos de Ferreira, que tem sido uma equipa sensação esta época, tem sido a equipa novidade, a equipa sensação, indiscutivelmente esta época, já está nas meias finais, com alguma felicidade. Mas poderá perder 2 ou 3 jogadores que podem ser determinantes agora neste virar. Pode, mas está já nas meias finais. Encontrará precisamente o vencedor do Benfica Académico, ou do Académica Benfica. Com alguma sorte, é um autogolo do Gil. Eu tenho simpatia pelas equipas do Minho também. É o autogolo do Gil Vicente. Alguma felicidade do Passos de Ferreira. Mas pronto, mas está. E depois o outro jogo foi um grande jogo. Foi um grande jogo. O Derby Minhoto foi um grande jogo. O Guimarães-Braga, com um Braga fortíssimo, com jogadores fortíssimos, alguns vindos do Porto, outros vindos do Benfica. Um Braga que está muito forte esta época, mas o Guimarães, com uma média de jogadores de idades de 20 anos, uma equipa de luta e de combate, a conseguir ganhar, a dar uma alegria à cidade de Guimarães, que também a merece e também a precisa. Um grande jogo, o Guimarães-Braga, indiscutivelmente. Está muito interessante a Taça. Depois temos Belenenses e Arouca. Temos ainda as 2 das equipas mais competentes da Liga de Honra, uma delas com presença nas meias finais. Acompanha este raciocínio do Telmo em relação à Taça? Acompanho, obviamente, e a minha esperança da Académica passar hoje é que também que o Passos Ferreira, como se prevê, poderá perder 2 ou 3 reforços, 2 ou 3 jogadores certos no mercado de inverno, e aí
nas meias finais. Depois desculpa interromper, mas há uma coisa que é verdade. Sim. Dizia isso o treinador do Aroca, se não me engano, o Vítor Oliveira, que dizia isso, que é, como é a duas mãos as meias finais, uma equipa mais estruturada, com mais plantel, que acaba por ter vantagem, porque num jogo tudo pode acontecer. A duas mãos, as equipas da Primeira Liga acabam por ter vantagem, porque jogam sempre uns jogos em casa, têm mais plantel, têm mais opções. Mas é engraçado, depois no Belenenses e no Aroca, o Belenenses, que para mim é quem joga melhor futebol da segunda Liga, quem, aliás, provou no último jogo, é quem tem de facto o melhor futebol da segunda Liga. O Aroca que tem-se apoiado muito num ex-avançado da Académica chamado Joiane, um brasileiro já de 30 e muitos anos, mas que tem-se apoiado muito, é o melhor marcador do Aroca. A Académica vai ser também um jogo competitivo. Tem espalhado talentos que se vão afirmando. O Éder no Braga, por exemplo, Abdoulaye agora no Porto, o Joiane no Aroca. O Éder, de resto, faz um golo. O Éder faz o golo e ia fazendo o outro. É uma exibição absolutamente a rever. O guarda-redes do Guimarães. Em breve poderá estar no Porto. Eu tenho esse feeling com o Éder. Elogio nesta abertura do mercado, nesta janela? Na próxima época, provavelmente. Bom, elogio da Taça de Portugal, feito pelo Telmo Correia e pelo Nuno Encarnação, no fecho desta emissão, onde o Benfica Académica é também jogo em breve reflexão, considerando que a emissão foi gravada previamente ao desafio. Nuno, notas finais positivas e negativas. Olha, o positivo, evidentemente, deste clássico é sempre agradável assistir a um clássico desta dimensão. Parecia quase um jogo à inglesa, não é? Com uma intensidade fantástica. Gol cá, gol lá. Com muitos golos, com um estádio cheio. E para hoje também espero, no outro registro, evidentemente, um bom jogo entre a Académica e Benfica, que já tem um histórico também muito grande na Taça de Portugal. Já tiveram 5 finais na Taça de Portugal. Esta é uns quartos de final, é diferente, mas que também é um clássico também grande e já histórico entre os dois clubes. Alguma nota menos? Não, nota menos. Eu não gosto de dar as notas negativas ao futebol, porque acho que o futebol tem que se fazer com um sorriso nos lábios, com felicidade e para agradar os adeptos. E nós estamos aqui para comentar e também para agradar os adeptos, no meu caso, de um lado, e o Telmo do outro lado. Telmo, vai deixar alguma nota negativa? Notas positivas, negativas? Notas positivas, estamos de acordo. O clássico, sobretudo destacar que, ao contrário do que aconteceu em anos anteriores, nós tivemos um clássico sem incidentes, sem tensão de maior, sem conflitos, sem pedradas, sem aquelas coisas que vimos noutras circunstâncias. Isso foi bom, um extraordinário espetáculo de futebol, um excelente jogo ao nível do melhor que se vê na Europa e no mundo. Esse é o destaque positivo, a que some o Matic e aquele golo, para mais tarde recordar. O pior, eu não posso fugir, eu estou de acordo com o Nuno, eu também gosto do futebol com fair play, com sorriso, com não sei o quê. Agora, quando há aquele grau de irritabilidade, de falta de fair play, de falta de sorriso, que eu vi ao Vítor Pereira e ao próprio Presidente do Porto, eu acho que essa foi uma nota menos agradável no clássico, espero que não se repita. Os grandes adeptos fazem-se com imenso fair play. Nuno ajudou-nos a fazer 2 boas emissões, onde refletimos positivamente sobre incidentes e factos que marcaram aquele que é até agora o jogo da temporada, o Benfica Futebol Clube do Porto, e ajudou-nos também a olhar para esta dupla jornada do Benfica. Eu acho que o fair play do Nuno justifica que ele volte cá, pelo menos para discutirmos no fim como é que a coisa ficou no fim deste campeonato. Nuno, foi um gosto tê-lo aqui 2 vezes. Até uma próxima oportunidade, até um dia destes. Telmo, até à próxima semana. Até à próxima. Os grandes adeptos estão na sua Benfica TV, emissão semanal, Grandes Adeptos SLB, com estreia à quinta-feira. É um programa de rádio, um clássico da rádio portuguesa, já com 10 anos no ar, 10 anos de emissões, emissão regular, segunda-feira às 7 da tarde. Vemo-nos aqui, ouvimos-nos na rádio. Na próxima semana, excepcionalmente, a emissão irá para o ar na terça-feira, 7 da tarde, à hora de costume, na Antena 1, e excepcionalmente porque o Benfica, na condição de líder, joga com o Moreirense na segunda-feira à noite, e nós queremos fazer a emissão da rádio na terça-feira com os jogos todos daquela que é a última jornada da primeira volta da Liga Portuguesa. Ouça-nos então na Antena 1 na próxima terça-feira, às 7 da tarde, horário excepcional. Bom fim de semana para si, bons jogos de futebol e seja um bom adepto. Thank you.